Tu doutorou na Alemanha, né? Como é que é o nome desse curso que tu fizeste lá do doutorado? Germanística. Germanística. Tá. Em Germanística ela é graduada, né, em letras, tem o seu mestrado na área de história, né? Tem doutorado em Germanística e tem pós-doutorado também aí pela URGS, certo, Dani? Né? E a Dani, ela sendo professora da Universidade Federal, ela atua ainda nos dois departamentos, ainda trabalha na letras e no programa de pós-graduação em História, né? Hoje, né, nos prestigiando aí com várias pesquisas no campo da história e passeando nessas duas áreas, né, com maestria, né? Olha o elogio, comecei os elogios já. Dani, é um prazer te ter aqui conosco hoje, tá? E já dando início à nossa conversa de hoje, eu gostaria já começar com essa questão que é uma questão polêmica, né? No caso brasileiro, né? De acadêmico brasileiro, melhor dizendo, né? Como né? Lidar com essa formação dupla que tu tem dentro do cenário acadêmico? Quais são as dificuldades que tu enfrentaste no universo acadêmico, sendo bacharel em letras, né, português e alemão, para quem não sabe, né, e mestre em história, atuando nesses dois departamentos? Quais as dificuldades que tu enfrentas ou enfrentaste, né, e como vens lidado com isso desde então? Bom, eu quero começar agradecendo pelo convite do Aristeu, que acabou se tornando um amigo muito querido, né, na trajetória. Agradecer ao Arthur também pela leitura do currículo, pelas perguntas para o debate que vão vir. E para falar um pouco dessa coisa bonita chamada interdisciplinaridade, que só funciona no papel, né? Porque é verdade, só funciona no papel. Como é que eu fui parar, na verdade, quando eu estava pensando alguma coisa de slides, né? Eu fui pensando, como é que eu fui parar nisso? Daniele, como é que tu te viu sendo formada em letras, fazendo mestrado em história e um doutorado numa área, embora seja germanística, né? É uma área extremamente multidisciplinar. Uhum. E aí eu comecei a rever minha trajetória e percebi que desconfigurou tudo, e percebi que desde o início a interdisciplinaridade me acompanha. Eu comecei com o pobre Henrique, né, sempre pensando a questão da relação, e nisso a Carol vai se identificar um pouco, né, que eu comecei sempre pensando a relação literatura e história, como essa relação era construída nesses textos medievais, e por essa proximidade muito grande com literatura e história, eu comecei a meio que seguir caminhos. Né? Quando eu acabei minha graduação, eu não vi saída que não fosse ir para a história. Né? Uhum. Porque na letras não tinha quem me orientasse à época, e na história já tinha um programa que era interdisciplinar, que era História Comparada, né? Que foi onde eu fui parar. E continuei trabalhando com a relação literatura-história, sendo que agora numa outra obra, que foi o Parzival, do Wolfram von Eschenbach, e a partir daí eu entendi que o meu caminho nunca ia ser um caminho único. Eu ia estar sempre flertando, de alguma forma, com literatura e história. Primeiro, porque eu tinha me especializado em literatura em língua alemã medieval, né? E esse caminho era um caminho da letras. Não é um caminho muito da história, pensando na historiografia alemã, né? No caso, que a historiografia alemã trabalha com outro nível de conjunto de documentação, né? Que é muito mais produção em latim, né? É muito mais, vamos chamar assim, o clássico. Uhum. Lucas está aí, pode me complementar nesse sentido, né? Então, trabalhar com literatura, eu tinha esse duplo trabalho, né, que era o trabalho linguístico, né, que o meu doutorado é, no final das contas, em filologia, né? Eu tinha um trabalho com um texto, com a ideia da materialidade do texto, o que esse texto estava circulando, como estava circulando, e, por outro lado, essa questão que
que me era muito cara, que era a construção histórica, né? Como esse texto tinha uma materialidade dentro daquele período, né? Como ele circulava, etc. E aí não vi outro jeito que não fosse essa dubiedade. Isso me deu problema? Deu. Como o Aristeu falou na semana passada, né, na apresentação do Rafael, que eu tinha a minha graduação em letras, tinha o meu mestrado em história, e aí o que eu fazia? Eu não conseguia prestar concurso porque eles sempre pediam licenciatura, aí estava o meu primeiro problema, eu tenho bacharelado, e o meu segundo problema era o meu mestrado, porque meu doutorado ainda não estava reconhecido. Porque isso também é um problema. Quando você retorna, você tem que reconhecer o teu doutorado, apostilar, etc. Então, eu tive esse, vamos dizer assim, interstício enquanto eu não estava no limbo. Eu não podia fazer nada. Abria concurso para história, eu não podia fazer, porque eu tinha graduação em letras. E abria concurso na letras, eu não podia fazer, porque eu tinha bacharelado. E aí eu me vi numa sinuca de bico do tipo, gente, eu nunca vou conseguir fazer um concurso. Aí abri o concurso aqui, para a Universidade de Pelotas, que pedia graduação em letras alemão e não especificava nem licenciatura nem bacharelado, né? E aí eu peguei por aí e botava letras, história e educação, se eu não me engano, meu concurso era o título lá em cima do grau maior, né? Que foi mestrado. Na época o concurso foi para mestrado, porque eles abriam para doutor e ninguém fazia. Ou fazia e não passava, tinha N problemas. E foi aí que eu consegui. Né? E aí, logo em seguida, meu diploma já estava reconhecido e deu certo. Mas então, como é que eu comecei a minha fala? Que a interdisciplinaridade é muito bonita no papel, né? Porque ela não funciona, né? Nesse sentido, porque os concursos acabam sendo muito fechados, né? E Sim. a minha transição para a história vem nesse campo, porque eu sempre me senti como uma criatura híbrida. Na letras, quando eu submeto artigos em revistas de letras, isso é muito velho. Essa literatura é muito velha. Não dá, porque não. Não dá. E isso é muita história. E aí eu vou para a história. Tudo bem, tá aqui. Né? Tu tá achada. Aí eu fico, tá, quem sou eu? Né? Isso foi uma crise durante um tempinho, assim, depois eu falei assim, quer saber, eu vou investir. Vou tentar ir para a história de qualquer jeito. Se abrir concurso, eu faço concurso de novo, mas só que nunca abriu com esse problema da interdisciplinaridade, sabe? Nunca abriu com a graduação aberta. Então, eu nunca consegui, na verdade, represtar um concurso, fazer um outro concurso. Mas aí fui tentando, comecei a colaborar lá na história, aí fui parar no programa de pós-história e acabei sendo incorporada pelo departamento, né? Ainda bem. Mas isso é muito louco, e o que tu está revelando, no final das contas, né, é um problema crônico que nós vivemos, né, no Brasil, né, que se fala tanto. Quem tem, né, essa formação, né, interdisciplinar aí, né, acredito que aí dentro das 50 e tantas pessoas que estão aí nos escutando, alguns devem também ter uma formação diversificada, tudo mais. Sabe como é, né? Muitos elogios, né? Muitas pessoas dizem, que legal, isso contribui muito para a área, é interessante, mas... E fica nisso. Fica aí, né? Não se efetiva num trabalho, né? No caso, numa docência, ou mesmo quando tu vai escrever um artigo, né? Isso é muito história, aí tu vai submeter para uma revista de história, não, mas isso não tem uma abordagem tão historiográfica, é mais literatura, é mais linguística, aí tu fica no meio de um caminho. Ou tu inventa a tua própria área, ou tu fica perdido, né? Enfim. Mas aí tu inventando tua própria área, tu também fica perdido, né? Então, meu caso é esse, eu comecei a trabalhar com literatura com essa perspectiva histórica, né? Com a questão de estudos de gênero, masculinidades, né? Eu fui por aí. Continuo trabalhando com literatura? Continuo. Mas tu tiveste uma grande experiência, né? Na tua formação aí de atuar no exterior, tanto enquanto docente, né? Tu chegaste a ser professora, né? Na Alemanha, tiveste um período nos Estados Unidos ali, fazendo algum também, né? Uhum. E
E também, claro, né, além do teu doutorado e tuas pesquisas que tu fizeste, toda, né, em grande parte no exterior. Tu percebes, né, e aí, pela tua experiência, né, trabalhando dentro da academia, alguma diferença, ou melhor, quais diferenças, né, tu percebes, na tua opinião, né, num quesito de abordagens e possibilidades de pesquisas interdisciplinares, né, alternativas que fogem a esse lugar comum, né, tão limitado ou delimitado, né, pelas grandes áreas aqui no Brasil, né? Tu percebes que no exterior, ou pelo menos nos lugares que tu tivesse experiência, existe alguma diferença ou isso se repete, né? Existe esse costume acadêmico e ele transcende as barreiras das nossas fronteiras. Na Alemanha, o interessante é que a formação, no geral, ela até os anos 2000, mais ou menos, era tríplice, né? E depois ela ficou dupla, né? Você sai tipo com uma dupla habilitação quando você faz a graduação. Então você pode literatura e você pode história, né? Isso é interessante, mas ainda assim você tem o nicho literatura e você tem o nicho história, né? Os nichos, eu acho que eles não se apagam. A interdisciplinaridade, a ideia de disciplinaridade, como a Cláudia colocou ali, essa ideia de estudos culturais, ela está no campo da pesquisa, né, como um todo, como eu abordo um determinado objeto, mas ela acaba não estando no campo da formação. Em que sentido eu estou falando que não está no campo da formação? Porque no final das contas você sai com um determinado título, né? O rótulo vai continuar. A formação na Alemanha foi muito enriquecedora, embora qualquer colega que tenha passado por um intercâmbio pode confirmar o que eu estou dizendo. Você tem você tem níveis, né, de se, vamos dizer assim, de se colocar nesse espaço. Primeiramente, você tem aquela euforia de que você está fazendo um doutorado fora. Depois você começa a entrar numa etapa de choque, né, que são os choques culturais, quando a língua que o outro, ainda que seja a mesma língua que você está falando, não necessariamente é a comunicação efetiva, né? Então você tem esses pequenos choques. E depois, mais para frente, você se acostuma com aquilo. Só que quando você já está se acostumando, né, já está na hora de você fechar o teu ciclo e retornar. Então, é muito interessante a relação orientador e orientando, né? Pelo menos na Alemanha. É do tipo, tá, vai fazer teu trabalho. Quando tiver alguma coisa, me entrega. Né? Não fica aquela coisa do tipo, você já tem alguma coisa? Então, você vai continuar? Né? Então, é uma relação meio distante nesse sentido, mas, por outro lado, alguns orientadores que são mais abertos, vamos dizer assim, eles se tornam muito próximos. Né? Aqui a gente tem 4 anos para fechar. Na Alemanha, não necessariamente isso é um limitador. A não ser que você seja bolsista. E aí você é bolsista, você tem que fechar. Senão a tua bolsa acaba e tu vai viver como, sabe? Tu vai ter que arrumar emprego, vai ter que trabalhar e não vai terminar nunca. Mas foi enriquecedor no sentido da troca acadêmica, né? A minha orientadora, ela é especialista em estudos de gênero, na área da germanística, da filologia, e acabou também se tornando uma referência em estudos de recepção do medievo. Né? Então, entre aspas, ela se tornou assim, nos 2 campos que eu atuo, alguém com quem eu posso continuar a conversar. Né? Só que o que eu digo, é complicado fazer o doutorado todo fora, porque você tem que defender que, embora você domine, não é a tua língua. E não só isso, a minha defesa, eu tive que defender em 2 outras disciplinas. Além de eu defender meu trabalho, eu defendi outras 2 propostas de pesquisa. Então, na verdade, eu tive 3 defesas. Né, que foi o meu trabalho, uma sobre uma outra fonte medieval, eu tinha que escolher outra fonte medieval e pensar outra temática nessa fonte, aí eu trabalhei com Vidas de Santo em alemão, e o meu terceiro tinha que ser de uma outra área, de minha segunda formação,
E aí eu parti para a literatura brasileira. E aí a minha defesa foi em cima da Ópera do Malandro, do Chico Buarque. Uhum. Isso foi, assim, uma baita experiência. 3 temas, assim, num dia. Tu fica lá na sala, sentado, horas e horas e horas. Não é aberto. Pelo menos na de Bamberg, não é aberto. E tu fica só lá, respondendo. É Olha, é uma maratona, uma prova de resistência, no final das contas, hein? Porque chega uma hora que você tá cansado. Ainda que você domine o idioma, né, você começa a ficar cansado, ainda mais quando chegou na parte de literatura brasileira. E aí tinha conceitos em português que eu queria jogar em português e só um membro da banca era que dominava português. Então eu tinha que falar o português e traduzir para o alemão. Foi uma baita experiência. Nossa, foi legal. Trajetória, hein, Dani? Que trajetória muito legal, hein? E é interessante a gente ouvir, eu puxei isso para nós termos essa dimensão, né? Que muitos de nós têm só experiência aqui, né? Com o cenário da academia brasileira e claro, né? Todos os limitadores, e fica só ouvindo, né? Boatos, histórias, e é difícil saber de fato como é, né? Uma formação no exterior, ou quais os entraves, as dificuldades, experiências, inclusive as possibilidades de pesquisa, né? Nós temos a nossa experiência brasileira em alguns lugares, claro, universidades diferentes, né? Abordagens diferentes, né? Mas tratando do Brasil, a gente tem essa maior rigidez, principalmente com relação a prazos, né? Que são cobranças dados por um órgão maior, né? O MEC está aí. Sim, mas a gente, como bolsista, a gente acaba tendo também esses prazos, sabe? Claro. Ainda que a universidade alemã não bote o prazo, a gente tem porque é bolsista. Até porque também há um interesse nosso defender, né? E sair com o título né, e ter uma obra finalizada, né? É o trabalho de uma vida, mas não é uma vida para esse trabalho, né? Então... Eu sempre digo para os alunos que estão fazendo TCC, mestrado, doutorados, gente, não é a obra da vida de vocês. 5 minutos depois que vocês publicarem esse bagulho, vocês vão dizer assim, meu Deus, o que eu fiz? Então, sabe, passa adiante. São as intermináveis divisões. Exatamente. Né? O tempo é que é interminável, né? Mas, Dani, tu começaste aí falando, né, sobre essa tua transição, trabalhando com literatura, né, e indo para o campo da história e nunca largando, de certa forma, a literatura, né, só tendo abordagens diferentes, usando, né, processos diferentes para promover os teus estudos, né, as tuas pesquisas aí. Então, nesse sentido, tu navegas, né, pela literatura e trabalha com a maneira com que as narrativas buscam retratar esses determinados períodos, sobretudo, né, em se tratando aí desse complexo que compõe o cenário medieval, né? Tu tens te focado, ou melhor, ao longo da tua história, né, tu vens te focado no período medieval. O tema, né, hoje da fala que tu colocaste é presentificações de passados. A Idade Média nas mídias. Enfim, né, a pergunta que eu começo, então, para a gente entrar no tema da tua discussão, né? Entendes a presentificação como um fenômeno que permeia todo esse cenário de produção midiática? Para iniciar, né? E aí eu te coloco um adendo assim: a literatura entra também dentro desse corpo de produção midiática? Então, respondendo a tua pergunta, eu volto um pouco à questão da trajetória. Eu continuo com a minha paixão pessoal, que é esse trabalho com textos em alemão medieval, tanto em médio alto alemão quanto novo alto alemão, né, que é o primeiro estágio da língua alemã, que é mais ou menos 13 ao 15, 16, né, alguns vão se estender até o 17. Essa é a minha paixão pessoal, né, que uma vez na ABREM, na Associação Brasileira de Estudos Medievais, na mesa, eu falei que o meu sonho
era que, até o final da minha vida, eu conseguisse publicar pelo menos um texto sobre cada gênero textual medieval, né? A épica cortês, o Minnesang, que é a lírica, a parte da dramática, né, que são os autos, né, o Märchen, que é uma narrativa satírica. Eu quero até o final chegar nisso. Isso é um projeto pessoal. E aí tem um outro projeto que eu vou chamar de, além de projeto pessoal, é um projeto comercial. O que eu estou chamando de comercial? Eu me dei conta no meio do caminho, e aí eu entro na tua pergunta, que dificilmente eu ia conseguir achar alguém, ainda que eu desse aula lá na Letras, no alemão, que quisesse mergulhar nesse universo. Primeiro porque tinha que aprender a língua, né? E a gente vê que não necessariamente desperta grandes interesses, né? As pessoas estão mais interessadas nas mídias, no consumo. E aí eu uni com a minha prova didática. A minha prova didática para ingresso na UFPEL foi literatura e mídia. E já na minha prova, eu trazia essas releituras de medieval. Então, eu comecei como um poema vai parar na música, né? Que aí eu fui falar do Eichendorff, que é um romântico alemão, como um livro vai parar na tela, que aí eu falei da História Sem Fim, que é literatura alemã, né? E nisso o meu projeto foi se aprofundando até ficar um recorte já no início dos meus anos de UFPEL, que foi lá no início de 2013, eu entrei em novembro de 2012, esse recorte século XIX ao século XXI. Num amplo de mídia, né, que vai desde o filme, aí eu tenho essa representação aqui, por exemplo, né, do Fisher King, até a literatura infantil e juvenil, que esse aqui é um livretinho pequenininho assim, sobre uma cavaleira que não gosta de torneios, mas gosta de cozinhar, e é uma cavaleira. E esse aqui é o meu projeto pessoal, né, que são essas narrativas em alemão medieval. Então, dentro desse grande projeto, dessas pesquisas atuais, eu entro nessa questão da presentificação do passado. Quando a gente fala de recepção de Idade Média, dessa Mittelalter Rezeption, eu tenho que compreender que ela é um grande campo, né, dentro de estudos medievais. Então, dentro dos estudos medievais, eu tenho a escandinavística, a orientalística, a germanística, né? E um desses campos é esse da recepção do medieval. Dentro dessa recepção do medieval, eu fiz um recorte hoje, né? Eu poderia ter feito, por exemplo, um recorte aqui no filme, né? Nas mídias fílmicas, mídias das narrativas fílmicas, ou eu poderia ter feito na literatura infantil e juvenil, né? Porque é um grande campo. Mas o recorte que eu decidi falar, que é um recorte que está bombando, digamos assim, infelizmente, porque tá sendo a Idade Média está sendo bombardeada como esse grande nicho onde se encontra essa extrema-direita, né? E eles se apropriam disso assim a dar com pau. Essa ideia de presentificação de passado tem a ver com pensar como o presente, nas suas infinitas formas, né, de produção. E aí, quando eu falo mídia, eu falo essas infinitas formas. Esse cartaz, por exemplo, é uma forma de mídia, né, um cartaz da década de 40, da década de 30, das eleições ali, né? Como esse cartaz está inserido como uma produção de mídia, né, porque ele é consumido, assim como a criação de uma determinada série de TV, né, Game of Thrones, Vikings, seja lá o que for, está falando com o passado. Na verdade, esse falar com o passado tem a ver com o presente do passado, né? Como esse passado é instrumentalizado para passar determinadas imagens, alcançar determinados objetivos. Poderia ter usado o termo ideologia, só que se eu usasse o termo ideologia, eu ia ter que definir ideologia, né? Mas então eu vou usar a questão dos objetivos, né? Esse passado
essa presentificação de passado, ela cumpre objetivos. E o recorte que eu fiz foi justamente nesse dos mitos políticos, dos nacionalismos e do crescimento da extrema-direita, que a gente vê, né, bombando por aí. Interessante a ideia de presentificação, ela cabe, e eu acho ótimo escapar um pouco da ideia de ideologia, né? Apesar de ela já ser, ela ter um entendimento comum já, um uso comum, né, no cotidiano, né? Mas quando a gente começa a tratar da questão de ideologia, a palavra, né, sofre transformações e os conceitos vão se acumulando, né? E aí tem que saber muito bem do que está falando, né? Inclusive, foi o problema, a gente pensa em objetivo. Né? Esses discursos têm objetivos, têm público. Exato, e aí tu vai ter aquilo que tu falaste, que para mim foi providencial aqui, né? Que é a instrumentalização do passado, né? Esse uso, né, para determinados fins, e um uso que vem de um contexto, né, daquele que está fazendo uso, né? Então, por fim, se eu pego, se eu vou presente. produzir, né, esse é um uso do presente, né? A minha mentalidade não é uma mentalidade do passado, ou eu não sou um ser do passado, eu sou um ser construído por um contexto particular, presentificado, né? Hoje, então, eu faço uma leitura desse passado e faço um uso dela, e inclusive construo relações, né? E essa construção de relações me parece ser extremamente problemática e extremamente rica para se estudar, né? Quando tu entras na questão da mídia, e aí o cartaz, ele é ótimo, eu lembro da época que eu estudava publicidade, que eu estudava muito as produções publicitárias da década de 40, né, e a publicidade alemã, específico, era fantástico, né, ver esses cartazes, essas relações com um período medieval, uma construção aí de novo volto com a ideologia, né, mas uma construção ideológica, assim, de um passado áureo, né, um passado extremamente valoroso, né, para se como que se esse passado fosse uma justificativa de um presente valoroso, né, um presente a ser resgatado e assim por diante. Isso tudo é para te fazer uma pergunta, né, e que eu acho que o cartaz ele cabe muito bem. A produção midiática que tu vens estudando, né? Tu tens aí uma vasta lista de trabalhos aí publicados, né? Artigos, capítulos de livros, enfim, né? Quem conhece a Dani aí, quem não conhece, procure, vai lá, entre no Lattes dela, tem um monte de coisa que ela já escreveu, muita coisa que ela já publicou e são textos maravilhosos, tá? Eu não li todos, óbvio, né? Mas já li alguns e gosto muito da leitura da Dani. Mas, enfim, essas produções midiáticas acerca do medievo, né, focando nesse uso, né, desse passado, nessa instrumentalização do passado, tu entendes ela como um fator formador, deformador, deturpador, aí tu escolhes o termo que tu achares melhor, ou todos, né, da concepção que a gente constrói acerca do medievo. Tu achas que essa produção midiática dentro desse contexto que tu apresentaste para nós, ela auxilia, deforma, reforma, reconstrói, reestabelece, enfim, uma concepção de medievo para nós que somos receptores dessa mídia? Então, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que há uma deformação, né? Mas não me basta dizer que é uma deformação. Eu tenho que pensar o que é essa ressignificação. Na verdade, eu passo por um processo de ressignificar. Né? Se eu olho esse cartaz, por exemplo, eu tenho o monumento ao Arminius, ao Hermano Querusco, que foi um monumento erguido, né, para celebrar, né, a unificação da Alemanha,
que ele começa, ele não, o auge dele é a unificação, mas ele começa a ser construído anteriormente, né? Para por falta de dinheiro, por falta de verba, tem uma briga por causa do lugar que ele está, mas enfim. Aí uma deformação, porque o Herman deixou de ser aquele cara lá, né? Aquele cara lá é ótimo, né? Aquele indivíduo lá das narrativas, né? Do Tácitos, por exemplo, né? Dos Análises. Herman, o libertador da Germânia, né? Foi o cara que teria lutado lá com as legiões romanas e tal. Mas isso não importa. O que importa é que a frase Hermann, Arminius, o libertador da Germânia. O que essa frase vai ser ressignificada para o século XIX? Eu tenho a figura, e aí eu entro nessa ideia do mito político, né? Eu tenho a figura salvadora, que vai libertar a pátria de uma grande conspiração, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, de uma grande conspiração, e que esse indivíduo foi o eleito para ser, o messianismo, né? Esse indivíduo foi o eleito para incorporar essa figura unificadora. Então, não basta eu dizer que deforma. Obviamente deforma, porque não é o Armênios lá do Tácitos, né? Não é o Armênios lá de trás, do passado. Se é que há um Armênios também, tem toda uma problematização, mas enfim. Mas não é esse Armênios da historiografia, né? É um outro Arminius. Aí vem a ideia do ressignificar, dar um novo significado a essa figura. E esse novo significado tem a ver com esses objetivos. É um período em que não tem a Alemanha, é um período em que se discute a questão do precisamos nos unificar na base do quê? Né? E a base vai ser a ideia de cultura, de civilização, contra a noção de barbárie, vai ser a ideia de uma língua em comum, né? E essa figura, vamos dizer assim, vai incorporar, vai baixar nela, né? Vai aderir na roupa dela todas essas qualidades para que ele seja eleito, né? Essa figura de unificação. Daí esse monumento. Esse cartaz é da década de 30, como eu falei. Então eu já tenho uma nova ressignificação do Arminius. Né, que vai ser, vamos voltar aos nossos áureos tempos. Vamos, como diz o cartaz, né, liberte a terra de Hermann. Né? E o libertar a terra de Hermann é do jugo da República. Né? A República não nos diz nada, o que é o Império. A gente quer a volta dos áureos tempos. Né? Tanto é que o nome é Terceiro Império. Né? E ali eu tenho a suástica também atrás, né? O preto e o vermelho, que são as cores do partido. Bom, então eu tenho essa nova ressignificação. Essa ideia de ressignificação é o que vai levar qualquer tipo de análise. Né? Porque eu só dizer que deforma, por exemplo, vamos pegar algumas análises que tem de seriado. Né? Quando alguém pega lá qualquer sequência ou qualquer uma das temporadas, um episódio dos Vikings, né? E vai começar a dizer assim: olha aqui, fulano, esse escudo aqui não é um escudo viking. Olha aqui, Beltrano, essa espada aqui não é uma espada viking. Pô, legal. E fica aquela baita interrogação. E daí? E daí que não é o escudo viking? Não tem que ser um escudo viking, não tem que ser uma espada viking. Aquilo ali não é uma reconstrução histórica. Se é que possibilidades de reconstrução, sabe? O que eu tenho que pensar é por que foi... eu tenho que pensar a ideia de ressignificação. Porque no século XXI eu tenho uma série que retoma que retoma a figura do viking, ou qualquer figura de viking, né? Para, por exemplo, inserir uma figura feminina que é extremamente empoderada. Eu estou falando de passado? Não, não estou. E aí eu volto para a minha terminologia. Eu estou falando de uma presentificação. Sim. Né? Eu estou falando desse presente construindo essa imagem de presente calcada num passado, baseada num passado. Né? Então,
as mídias no geral, isso vale para a literatura também. Quando eu olho a produção do Cornwell, do Bernard Cornwell, meu Deus, as saxônicas, histórias saxônicas. Como é que é o nome daquilo? São as lendas... Daniel, ajuda. O Daniel tá aí. As crônicas saxônicas. As crônicas saxônicas, enfim. Se eu leio aquilo como o Cornwell colocando uma verdadeira história dos normandos, dos saxões, né? Dessa construção de passado, de identidade nacional. E aí você tem um contraponto, que são as entrevistas do próprio Cornwell, em que ele vai dizer assim, o que eu estou produzindo é fantasia histórica. E ele dá um nome bem particular. Ele não vai chamar de romance histórico, ele não vai chamar de fantasia, ele vai dizer fantasia histórica. E ele vai dar uma outra explicação interessante, que entra mais ou menos um pouco na pesquisa do Gregory, que é sobre mito autoidentitário. Quando ele vai dizer assim, eu me deparei com um tema quando eu descobri que eu tinha descendentes assim, assim, assado, e eu fui buscar esse passado. E aí percebi que a Inglaterra, no geral, não conhece o seu passado. Então, é uma busca dele, né, pelo passado dele, que ele constrói como uma ideia de identidade nacional desse presente. Não tem a ver com qualquer tentativa de uma escrita historiográfica, né? Escrita historiográfica ficou bem redundante, mas não tem a ver com historiografia, sabe? Sim. O que ele quer produzir é literatura. E aí eu volto lá para os meus inícios, né? Isso me ajuda muito, essa formação em literatura, porque eu não tenho esses arrobos teóricos de procurar nas personagens literárias uma verdade histórica. Isso é muito século XIX, sabe? Tem trabalhos inteiros, não só século XIX. Aí eu vou falar do Otto Hahn de novo, para deixar todo mundo com vontade de ler o meu artigo. Tem o Otto Hahn que vai buscar um verdadeiro Graal e vai ligar o Graal aos cátaros. Né? E ele faz isso depois, quando ele é convidado a participar do Reich, né, da SS e tal, ele faz isso depois como uma busca da própria identidade alemã. E não é só de uma identidade alemã, é uma identidade alemã ariana via esse misticismo nacional-socialista, né? Essa nova religião que o Reich está tentando construir para si, essa religião ariana. Então, ele vai linkar o Graal à ideia de que são aqueles descendentes de Lúcifer. E Lúcifer é o portador da luz. E é por isso que eles são arianos, porque eles têm a luz. Sim. Né? Então, você vê o quanto esses elementos medievais, e eu não estou falando nem da Idade Média em si, né? Eu estou falando de determinados topoi medievais, né? Desses lugares comuns da Idade Média. Graal, cavalaria, determinados heróis, determinadas figuras, né? Como chama? Determinadas figuras históricas. Barbarossa, Carlos Magno, Arminius, né? Otto von Bismarck, né? O Lutero, acabam sendo figuras propícias para essa construção do mito político, né? Para esses objetivos políticos. Isso eu estou gostando dessa relação que tu já faz isso, né? E bom, eu flerto muito com essa ideia também nos meus trabalhos, mas essa ideia de presentificação, eu gosto muito dessa ideia de que tudo isso é uma construção que vem de um lugar presente, de um contexto no qual se vive, e tu faz esse uso, eu gostei do termo, né? Eu vou repetir, a instrumentalização desse passado, essas figuras, por mais que eles sejam mascarados ou sejam maquiados enquanto um resgate histórico, ao meu ver, me parece muito como a linha do Cornwell, né? Tu estás construindo uma personagem que vai servir aos teus propósitos, né? E que vai lá, e com isso tu vais criar um novo corpo para adaptar essas personagens, né? Vai colocar
tu colocaste aqui, eu até vi quem é que colocou aqui no... Peraí que eu vou ver aqui nos comentários. A Sara falou da Lagertha, né, do Vikings, né, que é essa personagem que tem que é uma representação muito estranha de se pensar num cenário, né, medieval, mas que, né, para fins midiáticos e se tratando dos discursos que estão vigentes hoje, ela é uma personagem que vende. Vou usar termos bem publicitários. É um personagem que vende. Sim. E que, num contexto geral, forma, de certa maneira, uma concepção de passado. Digo isso Sim. porque eu já ouvi de muitas pessoas e colegas, né, que estudam o campo da história, inclusive, dizer assim, não, as mulheres vikings eram assim, como a Lagertha. E aí eu fico, interessante, muito interessante. Que mulherão, né? Que mulherão, né? Só maravilhoso que tem todos os dentes, né? E limpos. Acorda sempre maquiado, né? Todo mundo, inclusive, né? Mas, e nisso a literatura é fantástica, né? Porque ela pode criar esses desvios para falar do presente. Né? Uhum. Quando, por exemplo, a Cornélia Funke escolhe em vários livros dela, e quando eu falo livrinho é porque é pequenininho mesmo, tá? Não é julgamento, não é valor, não. Eles são miudinhos. Ah, não dá nem para pegar eles por aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o livrinho. Calma aí. Tá vendo? É um livrinho mesmo, por isso que eu chamo de livrinho. Uhum. É miudinho. É o tamanho da palma de uma mão, ó. Nossa. Tá bem na palma da mão. Então, quando a Cornélia escolhe para esses livrinhos, assim, para as narrativas dela, em vez de figuras masculinas, figuras femininas. Uhum. E ela joga essas figuras femininas dentro desse universo masculino, porque são cavaleiras. Uhum. E elas vão salvar homens. Uhum. Homens que estão em perigo por N motivos, né? Então, é fantástico esses desvios que a literatura consegue fazer, porque ela atualiza, de alguma forma, essas imagens, muitas vezes fugidias, muitas vezes uma grande bricolagem, que a gente convenciona chamar de imagens medievais. Uhum. Né? O escudo, o cavaleiro, a princesa, a ideia de igreja, né? Bela recatada do lar, né? Uhum. Então, essas atualizações são interessantes por isso, porque a gente vê o quanto o presente está tentando se construir em cima de imagens reconhecíveis. Não vou usar o termo estereótipo, que eu acho problemático, detesto arquétipo, então eu vou botar em imagens reconhecíveis. Uhum. É uma espécie de adaptação para uma ressignificação, acho que até tu usaste o termo já, né? Aí tu dá um novo significado àquilo que, de certa maneira, né, foi canonizado por certas culturas ou certos grupos, né? E difundidos, inclusive. Dani, entrando nessa linha, né, que tu já estás aí falando dessa relação, esse processo de presentificação, ressignificação, né, essa interpretação dos passados e uso, né, do passado, né, eu queria que tu falasses algo mais específico, porque, assim, quando tu me pediste, né, quando a gente conversou, na verdade, sobre a tua apresentação, né, tu me pediste para colocar alguma imagem do The Fisher King, né, The Fisher King, pessoal, eu acho que, não sei se todos sabem, né, é um filme, como é que ficou traduzido em português? Foi... O Pescador de Ilusões. Pescador de Ilusões, né, Pescador de Ilusões, né, o The Fisher King. É um filme fantástico, eu recomendo todo mundo assistir, ele é um dos meus queridinhos, adoro, né? Adoro quando a Dani me pediu para usar alguma imagem do The Fisher King, eu disse, uau, que legal, né? Que massa!
Mas eu fiquei com aquela questão na cabeça, né? Por quê? Né? Por que tu pediste imagens do Fisher King? E o que isso tem a ver com a tua apresentação, com a tua abordagem que tu estás dando hoje? Tô vendo aí o Cavaleiro. Primeiramente, por amor ao filme. Né? E aí, toda vez que eu penso na minha trajetória, eu penso nesse filme por quê? Porque ele coloca uma ressignificação do Parzival, né? Ou do Percival. Na verdade, ele é um misto do Percival lá francês, que Carol conhece muito bem, né? Lana não, a Mariana conhece também muito bem. E o Percival francês e o Parzival alemão, mas a obra do Richard Wagner. Carol, vamos botar spoiler. Quem quiser ver, eu e Carol vamos fazer um debate, quase que um embate de historiografias. Carol pelo lado francês, eu pelo lado alemão. Fica a dica. Aí eu faço propaganda depois, tá, Carol? Porque acaba sendo eu brinquei com a Carol, falei, é um Clash of the Titans, né? Uma briga de titãs, porque eu tenho duas grandes historiografias que pensam muito diferente a literatura medieval, né? Então, a própria tradição da literatura medieval. É bom que vai estar em sua casa, né? Então evita da gente se porrar, assim. Brincadeira, a gente sai de braço dado e vai beber, não tá nem aí. Os outros então, exatamente, deixa os outros brigar e a gente vai beber no bar. Os protagonistas são o Robin Williams, a personagem do Robin Williams, que é o Perry, e o Jeff Bridges, que é o radialista, o Jack. Por que o The Fisher King? Primeiro que foi uma das minhas primeiras debruçadas sobre o tema recepção de medieval, por conta do Parzival, eu brinco que é minha obra de cabeceira, né? É da década de 90. E segundo, porque para o momento que a gente está, eu acho que ele tem uma mensagem muito legal. Né? Então, eu queria uma recepção que fosse, vamos chamar assim, de uma recepção positiva. Né? O que eu estou chamando de recepção positiva? Que a base narrativa do filme é a ideia de empatia. Né? Você sanar, você curar uma ferida, uma mácula, através da noção de empatia. Né? O Perry tem que ter empatia, o Jack tem que ter empatia com o Perry para poder ajudá-lo na busca do Graal. Que é só através da empatia, esse é um pouco o discurso do filme, que a gente consegue alcançar os pequenos graais. E o que seriam esses graais? Curas, né? Pequenas curas. Posso pensar num mito de passagem, a ideia do ritual de passagem, né? Que todo trauma precisa ser sarado ou precisa ser curado através do processo do luto, de viver o luto, conseguir viver o luto, para que você consiga chegar adiante, né? E aí eu pensei muito no nosso momento, né? Que a gente está cheio de feridas abertas. Um governo que não funciona, um desgoverno, uma pandemia que nos assola, que não temos as informações necessárias para lidar com ela por conta de um desgoverno, né? Negros, né? Morrendo por motivos banais, como sempre morreram, né? A gente tem violência doméstica por conta dos isolamentos sociais, e isso tudo acaba gerando na gente traumas, pequenas feridas abertas. Né? A gente fica com raiva de um, a gente fica com raiva de outro. Então, eu achei que o filme era uma recepção positiva nesse sentido, né? Para que a gente construísse uma noção de empatia que levasse a gente adiante. Seja essa empatia a ideia de derrubar uma estátua, porque isso é empatia também.
né, quando eu não estou em conformidade com determinado discurso e derrubo a estátua de um ditador, a estátua de um capitão do mato, né? E então essas pequenas revoluções necessárias ultimamente, essas pequenas barbáries necessárias ultimamente, são pequenos momentos de empatia, né, na minha visão. Então eu queria trazer essa visão positiva, né, da recepção do medievo, porque é um filme belíssimo e é um filme que é uma leitura de medieval. Vou falar de outras coisas que não são tão belas assim, que abrem feridas todos os dias quando a gente vê, principalmente como medievalista. A gente vê a falta de caráter em usar determinada imagem, né, em prol desses objetivos. E objetivos nada legais. E aí, eu acho que como eu disse, eu já tinha visto os teus slides, né? E aí, por favor, não, avance sim, porque é exatamente o que eu acho que a gente... Foi um spoiler agora, né? Foi. Eu já vi teus slides. Eu lembro, né? Quem não teve a oportunidade de assistir a conversa com o Maurício Albuquerque, né? Que foi a primeira, né? Ele já comentava sobre isso, né? Sobre esse uso das imagens medievais para sendo usados principalmente como propaganda política, ou como ferramenta de propaganda política, né? Ele falava sobre isso na França e algumas imagens que eram trabalhos que ele tinha já feitos, e inclusive sobre a tua orientação, né? Alguns deles ele conversou muito contigo, né? E etc. Esse uso é recorrente, o uso desse passado, essa ressignificação para fins políticos, né? E para reforçar, muitas vezes, valores... Bom, eu estou tentando ser polido aqui, né, nas minhas palavras, e por isso algumas pausas, tá, gente? Por favor, me perdoem. Para eu pensar e usar a palavra correta. Exato, né? Me comprometer ao menos possível, mas, enfim, essas ressignificações para fins, sim, de uma promoção de valores que são construções ideais de um determinado grupo ou de determinadas condutas que coloca grandes pontos de interrogações nas nossas cabeças. Com isso, eu te digo assim, Dani, olha, como é que tu percebe essas construções, que eu vou te chamar de construções mitificadas, tá? Que para mim, eu vejo uma ligação uma mitificação desses valores, ou mitificações dessas figuras, inclusive, né, do passado. Como tu percebes essas construções mitificadas do medievo, né, já que nós estamos falando aqui do medievo, sendo reforçadas e reproduzidas pela mídia atual e, sobretudo, dentro do cenário político, né? Tu entendes isso como? Né? E eu acho que a tua imagem seguinte já vem a calhar. Chutando a porta. Né? Vamos lá. Tira o pino da granada. Vamos lá. Quando a gente fala de presentificação de passado, e dentro desse recorte, que meio que a gente conversou, né, e eu acabei optando por ele, a ideia do mito político, eu penso muito no Mitos e Mitologias Políticas do Girardet. E o Girardet vai falar que existe uma base para a construção do mito político, que é a ideia do messianismo, né, o Messias é aquele que vai salvar a nação, então é incorporada por uma determinada figura, e eu posso pensar essa figura também como um discurso, né, um todo. A ideia de que existe uma conspiração, né, os comunistas, existe uma conspiração que está derrubando a nação, né, e a ideia de que esse cara vai ser o cara que vai unificar todo mundo. Né? Então, eu tenho construções, por exemplo, e isso foi um meme que circulou via um grupo chamado Carcará, né, e que, na verdade, vocês vão ver que na imagem eu não... No geral, as imagens eu coloquei embaixo origem, da onde eu tirei as imagens, a fonte, mas ela já foi tão distribuída pela internet que você não consegue mais traçar a origem
dessa imagem. A primeira vez que essa imagem, uma das primeiras vezes que essa imagem apareceu, não foi ligada a essa figura política, foi ligada a uma outra figura política que foi o Trump. Né? O Trump era um novo cavaleiro numa nova cruzada. Né? A cruzada contra os infiéis, que os infiéis eram os estrangeiros, né? E ele viria para salvar a nação. E aí eu tenho essa imagem, né, que circula tanto, que a gente já circula por Twitter, circula por Facebook, você acha elas no Reddit, você acha em vários lugares, então ela já está perdida. Você tem essa figura do inominável. O atual presidente brasileiro, né, montado a cavalo, e você vê aqui é o suprassumo da noção do Humberto Eco da bricolagem. Quantas camadas tem essa imagem? Né? São tantas camadas que eu não sei se a gente consegue quando você descasca, né? Uma cebola, por exemplo, você tira as camadas da cebola. Se você vai conseguir tirar essas camadas todas. Eu tenho lá Jerusalém ao fundo, né? Um templário, um cavaleiro templário, segurando a bandeira, né? Que não é o império, né? A ideia de império, assim. E aí mais atrás eu tenho a figura do Enéas. Vou chamar aqui. O Enéas, gente. É o Enéas. E muito dessa figura do Enéas vai pelaquela verborragia do Enéas, que tinha um quê, eu tô sendo sutil, né? Que tinha um quê de tradicionalismo, né? De retomada do grande Brasil, de retomada da grande nação, né? Então eu tenho esse cavaleiro que ruma para o além, portando o porta-estandarte, né, do Império, misto com a bandeira nacional, Brasil acima de todos, né? E Deus acima de tudo. E a bênção de um Papa, né? A referência à igreja, a ideia de Deus, a referência ao Enéas ali, né? Então a gente vê o quanto de camadas a gente tem nessa imagem que, para uma leitura, a gente precisa, né, separar essas camadas todas. Agora, para um público menos atento, que legal! Ele é o cavaleiro que vai salvar a nação. É o cavaleiro que vai salvar a nação. Né? O Brasil vai voltar a ser uma monarquia, porque quando o Brasil era monarquia era tudo muito legal. Então eu tenho a junção nessa bricolagem, além de ser uma junção de imagens, eu tenho uma junção de discursos. E discursos que vão ao encontro do senso comum. E nisso, a gente tem que dar o braço a torcer, que eles usaram muito bem a propaganda política para juntar esses discursos que estavam circulando em seu bel prazer, a ponto de conseguirem uma eleição. Né? O perigo comunista, o inferno que foi o PT para o país, a volta da tradição do grande Brasil. Né? O Brasil está num lixo, a gente vai restaurar o país. Né? Então, quando surge isso tudo, isso não surge só como imagem. Porque quando você olha uma imagem, ela evoca coisas na sua cabeça. Né? E essas coisas que ela evoca na sua cabeça, mamadeira de piroca, e essas coisas que. Ali no comentário, eu não posso dizer nada. E essas coisas que ela evoca na sua cabeça tem a ver com a sua vivência. Né? Tem a ver. Isso me lembra muito a gente tentando ser aqui, né, prolixo, meio cuidando as palavras, né, mas eu lembro, isso me lembra muito, né, o Habermas, né, com a questão do discurso, né, quando ele fala muito que no final, né, como
a busca pela verdade, ela se encerra lá nos primórdios da modernidade, vai falindo com a proposta iluminista, e nós vamos descobrindo que, no final das contas, o que prevalece é o discurso, né? Quem consegue sustentar um discurso mais bem edificado que outros, né? E aí tem várias questões que envolvem, desde estruturas de poder até a construção de um imaginário, né? Como nós temos aí, a imagem ela é muito significativa, porque tu vais ter aí um processo de ressignificação como em camadas, né? Certamente a bandeira que representa o império não é o império, né? Ela é um novo significado dado à ideia de um império. De império. O né, tem um cruz ali, a cara de assustado do cavalo, né? Porque né, não é todo mundo que aguenta um peso nas costas, assim, né? A imagem dele correndo no deserto, né? Parece que ele está vindo de um lugar nenhum, né? E é um salvador, né? Tu tem o Enéas que simbolizava esse discurso meio elitista, né? Do bom brasileiro que é trabalhador, mas que também quer uma estrutura sólida, funcional e educada, formalizada. Que é a grande nação, né? Exato, né? A grande nação, enfim. É o restabelecimento da grande nação. Então, né? O restabelecimento do establishment. Né? Enfim, nós temos aí muitas questões que entram em voga e tudo isso sendo chupado de um passado que talvez nunca tenha existido. Né? E coloco um talvez com muitas aspas em volta. É muito interessante que não importa a existência concreta da coisa. Exato. Importa a imagem eficiente que ele pode criar. Exatamente. Né? Porque cavaleiro remete à virtude, cavalaria remete à glória, né? Cavalaria remete a um indivíduo que é virtuoso, que é casto, que faz o bem, que ajuda os pobres, que ajuda quem necessita, né? Não importa se não é aquela cavalaria, importa o que se tem como imagem de cavalaria. Acho que assim, sabe? E sobretudo do templário, né? O cavaleiro templário que está ali disposto a fazer um sacrifício por um bem maior, que está inclusive se colocando em risco porque ele vai ao campo de batalha, né? Põe a sua vida. São conceitos que são colocados, conceito sobre conceito, que vai criar um mito da própria figura que está ali, sobre o cavalo. Né? E essa figura... essa é a base do mito político, sabe? Ele é o Salvador. Sim. Nessa imagem ele incorpora o Salvador. Né? Ele vai restaurar a glória perdida pelo país. Né? E a restauração da glória parece assim que é lema Parece, eu sou muito gentil, né? É lema de grande parte da extrema-direita. Né? Restaurar a tradição, restaurar a pátria, restaurar tudo que foi perdido, né? Tudo de belo que foi perdido, tem que dizer isso. Né? Tu colocaste, tu citaste foi a obra do Mito das Nações, né? Não, quando eu falei do mito político, eu falei do Girardet, mitos e mitologias políticas. Girardet, né? Sim, é que eu lembrei do Mito das Nações, e aí eu fiquei pensando assim... Do Patrick Gary. Gary. Isso, Patrick Gary também é uma outra obra fantástica e tem... Tem o Hobsbawm também, que tem Nações e Nacionalismos. Tem outro do Hobsbawm que é muito interessante, que é a Invenção das Tradições. Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. Então, né? Então, nós temos aí um monte de obras que vão falar sobre essa construção,
né, das nações, a construção, e nós estamos passando por isso, quer ou não, hoje, né, nós estamos passando por um processo de construção, ou reconstrução, como quiserem, eu não vou entrar na questão do conceito, né, tem autores aí que brigam com esse re na frente, né, de qualquer coisa, né, releitura, sim, reconstrução, readaptação, né, mas enfim. Mas, no fundo, é uma ressignificação, né? Eu estou vendo ressignificado ali vários elementos. A própria bandeira da República. República, perdão, do Império. Né? Essa bandeira está sendo ressignificada. Sim. Né? E nesse sentido, eu vejo hoje, né, ao menos no Quem dera se fosse a bandeira da República. Pois é, ainda tinha uma... Né, dava a ter uma discussão aí, mas pô, era menos ruim. Mas enfim, né, nós vamos ter ainda esse processo de uma construção, ou reconstrução da nação, para o bem ou para o mal, né? E aí eu deixo vocês... Nossa, aí a gente vai discutir o que é o mal? Não, né? Não. As origens do mal. Enfim, nós estamos tendo uma reconstrução e nós vamos ver agora, né, enquanto historiadores, aí, certamente vamos ter muito material para se pesquisar aqui para frente, porque o passado está sendo revisitado, né? O passado, inclusive, do nosso país, e com esse objetivo, daí, né, esse uso propagandístico, mas não só um uso de propagandístico, digo, né, não só um uso propagandístico aberto, claro, que é o que a gente vê na hora do intervalo. Então, quando tem um intervalo né, comercial, ou a gente vê um banner num site, alguma coisa, nós sabemos que aquilo é uma propaganda, ela está com fins de te vender alguma coisa. Né, ou mesmo um filme, nós sabemos que ele está fazendo isso. Né? Nós vamos ver isso cada vez mais entrando e adentrando os diversos setores da sociedade. Porque enquanto nós temos aí, e aí eu vou me permitir falar algumas coisas, né, como nós vamos ter ministros, figuras que representam cargos que são simbólicos dentro do nosso país e que são influenciadores, inclusive, de percepções de mundo, né? Essas pessoas reproduzindo, de certa, barbaridades, né, acerca do que foi a nossa história, o que foi certos momentos do nosso passado, como período de intervenções militaristas no Brasil, como tortura, preconceito racial, preconceito de gênero, enfim, preconceito com as expressões da sexualidade, enfim, e todos esses setores, e criando um novo mito e desmistificando certos dados que nós estamos aqui tentando, né, evidenciar para que possa ser trabalhado de maneira mais afável e possamos transformar de fato a cultura e a maneira com que nós tratamos com essas questões. Isso me mostra que, no final das contas, essa ressignificação ela tem um peso enorme dentro do nosso dentro do nosso país, sobretudo o Brasil, né? Estou falando aqui no Brasil, não vou falar de Estados Unidos, falar de outros países que também estão vivendo outras questões, né? Mas no nosso caso, Brasil, eu até te pergunto, Dani, como tu vê isso em um sentido de transformação da própria imagem que o brasileiro faz de si mesmo, ou do que o Brasil, a nação faz de si mesmo. E aí não só o brasileiro específico, mas a ideia de nação mesmo, né? Jesus! Tá. A gente vive um momento de fissura, né? A gente tem uma grande rachadura, né? Que de um lado tá todo o ataque a qualquer tipo de pensamento, né? E quando eu falo qualquer tipo de pensamento, é qualquer pensamento que não coadune com o pensamento que se quer dominante,
né? E do outro lado dessa fissura, desse grande racha, tá quem ainda tenta manter a sanidade e tenta fazer alguma coisa, nem que seja com um material que tem burlando, através da burla, né? Mas se a gente pensa essa questão socialmente, essa releitura do medievo, isso leva a gente assim para um abismo, porque ao mesmo tempo que não me basta dizer que esse tipo de representação é uma coisa esdrúxula, é medonho, né, é grotesco, eu preciso interpretar a ponto de que a minha interpretação seja legível, compreensível, né, para quem acreditou nessa imagem. Uhum. E esse é o problema da linguagem. O quanto muitas vezes a linguagem ela não alcança todos os nichos que a gente tem. Uma coisa é eu, Daniele, conversando com Aristeu, com Arthur, com Lucas, com Vinícius, que a gente tem mais ou menos o mesmo, não uma mesma visão de mundo, mas a gente compartilha de pequenas visões de mundo que são muito parecidas. Outra coisa é eu, Daniele, você, Arthur, ou qualquer um colega, conversar com um indivíduo da extrema-direita, dito da extrema-direita, que está defendendo o tradicionalismo, que está defendendo essa imagem, que está defendendo cloroquina, ainda que os nossos colegas da Epidêmio, da Fiocruz, etc., tenha dito que não, né? Essa é a dificuldade, a linguagem. A gente tem que achar um meio termo através da linguagem. E não sei se a linguagem vai dar conta. Vai chegar um momento que nem a linguagem vai dar conta. E não sei a saída. Sinceramente, eu não sei a saída para isso. Se não se consegue conversar, você não tem uma saída. E aí a saída vai ser o quê? A violência. E você vai para um outro extremo de uma outra linguagem, que é a linguagem da violência. Que, convenhamos, é onde nenhum de nós queria chegar, é onde nenhum de nós queria estar. Infelizmente, e convenhamos, né, Dani, a própria imagem que está aí, né, colocada, ela já remete isso, né, porque o primeiro argumento é um cavaleiro que vem armado, ele não está despido, ele está de armadura, sobre um cavalo também está pronto para a guerra. Está pronto para a guerra. Ele não está pronto para a conversa. Exato, é um convite para a guerra, pelo contrário, ele está marchando para vencer de qualquer maneira, e essa imagem, ela tem esse peso, ao meu ver, né, porque não te dá espaço para o argumento. No campo de batalha não existe isso, né, existe quem sacar a espada primeiro. O argumento é a bala, no nosso caso. Né? A bancada da bala.